quantidade de inventários, previamente calculada, dimensionada, para cobrir pequenas variações entre demanda e suprimentos. Estoques de segurança podem ser analogamente comparados ao conceito da reserva dos tanques de combustível dos nossos automóveis. Quando estamos dirigindo e o combustível acabando, sinaliza-se no painel a necessidade de ressuprimento. Entramos no estoque de segurança. É um alerta, na realidade, para que possamos repor os inventários. As práticas com gestão de estoques são muito importantes para o dimensionamento de lotes. E que consistem o dimensionamento de lotes? Consistem na determinação das quantidades que vão ser usadas ao longo de todo o processo de ressuprimento para alimentar as necessidades de consumo. Outra ferramenta muito importante é a classificação ABC. Nessa classificação, itens A se caracterizam por significarem enorme representatividade econômica em pouca quantidade de itens. Os itens B se caracterizam por uma mediana representatividade financeira e também mediana quantidade de itens, ao passo que os itens C envolvem artigos de pouca representatividade financeira e muita quantidade em termos de SKUs. Quando se privilegia, então, a atenção aos itens A, se tem como grande objetivo concentrar atenções e esforços no que é mais representativo economicamente. Essa é a grande finalidade do uso da classificação ABC no dimensionamento e na gestão de estoques. Abordaremos agora os custos de processamento de pedidos para produtos comprados. Consistem em custos de materiais comprados o valor dispendido com a emissão das ordens de compra, isso é representado pela despesa total da área de compras, o custo da área de compras, dividida pela quantidade de itens efetivamente adquiridos em determinado período, por exemplo, mensal. Os custos fixos de transporte, que são os dispêndios para a locomoção das mercadorias. O custo do recebimento de compra, do processo de se receber, de conferir, de se evidenciar esse recebimento. O custo de uma eventual inspeção de qualidade, que é a aferição das características técnicas presentes em conformidade com o que havia sido estabelecido. O custo da internação, no caso de materiais importados ou de origem de outros países. Temos ainda a considerar o custo de processamento para pedidos de materiais fabricados internamente, materiais de produção verticalizada, como o custo de setup. O que são setups? Setups são trocas de processo produtivo. Quanto mais troca houver ao longo de um processo produtivo, maior vai ser o dispêndio incorrido nessas trocas. Quando se tem muito inventário, nós podemos deixar de consumir esse inventário, gerando então desperdícios. Importante se ressaltar ainda algumas dificuldades frequentes com a utilização do conceito do lote econômico. A primeira delas é que existe um certo conflito ideológico entre o lote econômico com a filosofia just-in-time. O lote econômico prevê o dimensionamento prévio de necessidades de material, ao passo que, quando se trabalha sob as premissas da filosofia just-in-time, apenas a tempo, os estoques tendem a ser mínimos, desrespeitando, portanto, as diretrizes na utilização do lote econômico. A classificação ABC pode ser um aliado bastante interessante, bastante oportuno, quando se fazemos dimensionamento de estoques, na medida da atenção mais direcionada aos itens de maior representatividade. Nesse caso, então, podemos reescrever a forma do lote econômico de compra, igualando a da demanda, imaginando que o lote econômico de compra possa ser idêntico à demanda. Na verdade, seria uma forma de se incorporarmos o conceito do just-in-time à teoria do lote econômico. Abordaremos agora controle e acuracidade dos estoques. Esse aspecto é muito relevante. O que significa acuracidade, ou acuidade, ou ainda acurácia? Significa, basicamente, o físico estar compatível com o teórico. E se olharmos para as organizações que nos rodeiam, em quantas situações esses estoques não batem? A preocupação com esse controle de acuidade
já é muito antigo. E por uma questão intimamente relacionada à falta de disciplina, e muitas vezes não se consegue uma boa performance de acuidade de estoques. Ou falta mercadoria, ou sobra mercadoria. Desconsiderando eventuais riscos de desvios, de fraudes, de furtos, por que acontecem esses desvios? Simplesmente porque não há garantia da ferramenta de controle de retratar na teoria o que efetivamente acontece na prática. Ou seja, mercadoria consumida que não foi reportada, mercadoria consumida reportada 2 vezes, por aí afora. É, portanto, um exercício intenso de disciplina. E por se falar em disciplina e gestão de estoques, não podemos nos esquecer das práticas de rotatividade de estoques. Estamos nos referindo à siglinha em inglês FIFO, First In, First Out, ou em português, primeiro entrar, primeiro a sair, ou pela sigla PEPS, que consiste em mecanismos que garantam o consumo, em primeiro lugar, dos itens mais antigos. O contrário do FIFO é o LIFO, Last In, First Out, ou último a entrar, primeiro a sair, o EPS em português, que é justamente a metodologia contrária. Não é errada a prática do LIFO. Em algumas situações, por exemplo, produtores, fabricantes que vendem mercadoria diretamente para varejistas praticam o FIFO, primeiro a entrar, a primeira a sair. Porém, se esses mesmos produtores vendem mercadorias para um distribuidor, usualmente praticam o LIFO, entregando primeiro o material último a ser produzido. Isso para possibilitar um maior tempo para a cadeia de distribuição poder colocar mercadoria no ponto de venda ao consumidor, antes do decurso do prazo de validade. Contagem física é um procedimento bastante usual para se aferir se o que existe na realidade é o retrato fiel do controle contábil ou do controle teórico. Contagem física deve sempre ser feita através da chamada contagem cega. Um primeiro conferente contra as quantidades de mercadorias para que uma segunda pessoa as confronte com o registro contábil. Se houver discrepância, uma segunda contagem deve ser requerida, feita por uma terceira pessoa. O importante é que as pessoas que contem não saibam da quantidade que se espera que seja encontrada, justamente para obrigá-los a um maior rigor, um maior critério nesse processo de contagem. No caso de discrepâncias, uma terceira contagem poderia ser requerida e assim sucessivamente, até que os registros contábeis sejam ajustados pelas efetivas quantidades disponíveis. Procuramos abordar, dentro dessa nossa aula, a importância da gestão de estoques no ambiente das organizações e no contexto de toda a cadeia de suprimentos. Enfatizamos aspectos relacionados a custos e a como podemos proporcionar maior competitividade através da adequada gestão de estoques, seja no seu dimensionamento ou no acompanhamento do consumo e dos empregos desses inventários. Como dicas de estudo para esta nossa aula, gostaríamos de recomendar 2 obras. Uma delas, intitulada Gestão de Estoques, de autoria do professor Felipe Ascioli e outros, editado pela FGV em 2008. A outra obra, Logística Industrial, de autoria do professor Floriano do Amaral Gurgel, especificamente no seu capítulo 7, editado pela Atlas. Esperamos que a leitura dessas obras possa enriquecer a conceituação, a vivência acadêmica dos discentes nessa nossa disciplina. Bons estudos a todos e muito sucesso!